Olá, boa noite. Começa mais uma edição do programa que de segunda a sexta-feira debate o agronegócio aqui na sua tela. Obrigado a você já ligado aqui no Agrodebate. Estamos com o programa começando a partir de agora, com 1 hora de informação para você ficar muito bem informado com as principais informações que giram em torno do agronegócio. Nos destaques do programa de hoje, você vai ver que uma comissão do Senado já aprovou um projeto que impõe aquela regra para produtos estrangeiros, aquela lei da reciprocidade, lembra que a gente vem discutindo? Ainda está um pouco longe de entrar em discussão no Senado, mas já é um avanço, passou pela comissão, a gente vai tentar explicar para você quais são os próximos passos a serem seguidos e qual a importância de um projeto como esse dentro deste setor da agricultura. Nós vamos mostrar para você também uma informação que está sendo muito falada nos últimos dias aí no setor do agronegócio também, que é a destinação de 750 milhões de reais por parte do governo federal para o movimento dos Sem Terra, o MST. Vamos tentar entender em que passo que está essa tratativa, que por enquanto se trata somente de uma intenção do governo. Vamos mostrar essas informações para vocês, os impactos e como que isso pode acontecer aqui no Brasil. Já tem muitas frentes políticas discutindo e inclusive trazendo muitas críticas a respeito desse assunto. Então, para debater sobre esse e outros assuntos, a bancada digital de hoje é formada por mim, Jossan Zancanaro, e também seu Bianco, Odenir Zancanaro, especialista em negócios. Seu Bianco, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, e este será o nosso ponto central de hoje, né? O governo destinando dinheiro para o movimento dos Sem Terras, que segundo frente parlamentar, que sempre aí atuando e representando o agronegócio, é um movimento que só traz malefícios para o agronegócio. Boa noite, Jossan. Boa noite a todos que nos assistem. O governo Lula ele está perdendo muita credibilidade, perdendo muita opinião, elevando o nível de gente que não aprova o seu governo. Para isso ele precisa, principalmente no Congresso, precisa de apoio político. E um dia desses ele foi num evento do Movimento Sem Terra e foi até vaiado. E o Movimento Sem Terra são movimentos que ele mesmo sempre apoiou. Em virtude disso, ele tenta agora contornar e apoiar esses movimentos com ajudas financeiras. Colocam no projeto de lei, que é uma ajuda financeira que será destinada a diversas funções, porém, é difícil de acreditar que tenha exatamente essa função mesmo. Inclusive, essa informação dessa destinação, pelo menos da intenção da destinação desses 750 milhões de reais para o MST, vem depois dessa visita que aconteceu ao representantes do movimento, a sua primeira visita, né, a esses representantes desde que assumiu esse último mandato. Bom, então agora que a nossa bancada está formada e este é o nosso primeiro assunto a ser discutido, eu faço o convite para você, nosso telespectador, vamos debater o agronegócio? Bom, seu Bianco, essa primeira informação a respeito dos 750 milhões de reais destinados à MST, eles estão ligados àquele assunto que a gente vem tratando diariamente por aqui, que é o atraso da votação do projeto de lei orçamentária anual do governo federal, que até agora não foi votado, está com previsão de ser votado aí esse projeto, ser analisado esse projeto, na verdade, agora na próxima sexta-feira. E esse, inclusive, seria um dos motivos para esses atrasos. Ontem mesmo nós falamos por aqui que tem políticos aí falando, membros da comissão orçamentária, afirmando que esse atraso ele vem justamente por causa de novos pedidos do governo para alteração dessas destinações de orçamento. E esse seria um dos motivos.
O governo, então, portanto, teria pedido e mostrado a intenção de destinar 750 milhões de reais para o MST. Para a gente entender melhor essa informação, estou aqui no site do Canal Rural, que diz que o governo federal, por meio do Ministério do Planejamento, pretende destinar esses 750 milhões para duas ações que envolvem o MST. 400 milhões seriam para aquisição de alimentos da agricultura familiar e 350 milhões para o Fundo de Terras e Reforma Agrária. Só para a gente deixar mais claro por aqui, eu busquei mais informações sobre esse assunto. A Tereza Cristina, que é senadora, ela disse que essa, para ela, parece ser uma medida eleitoreira e que, como se trata por enquanto, só de um pedido do governo junto à comissão orçamentária, apresentando ali no seu projeto de lei orçamentária que inclua essa destinação, a grande massa ainda não tem conhecimento dessa informação. Então, o que rola ainda por aí são informações dos bastidores, de quem já teve acesso a esse documento, e a informação vai se passando de uma pessoa para outra. A senadora Tereza Cristina, ela afirmou, e o que deixa claro que essa destinação desse dinheiro seria exclusiva para o MST, ela diz que ficou sabendo, através de fontes, dessa intenção, dessa destinação, e que ela questiona por que não que esse dinheiro não é destinado para toda a agricultura familiar, toda a agricultura familiar. Ela deixa a entender que esse dinheiro está sendo destinado exclusivamente para o MST. E aí, trazendo mais informações, para viabilizar o gasto, a tendência é que recursos destinados a programas sociais, como o Bolsa Família, sejam reduzidos. A gente vem falando aqui, seu Bianco, diariamente, que são medidas que o governo que está com a sua popularidade caindo, vem tentando agradar. A gente ficou sabendo também que recentemente ele fez a sua primeira visita nesta gestão a um grupo do MST, a um encontro que aconteceu. E coincidência ou não, essa destinação desses 750 milhões vem depois desse encontro. Falamos sobre isso todos os dias, mas só para lembrar mais uma vez o nosso telespectador, esse projeto de lei ele já deveria ter sido analisado no ano passado. A gente está quase se aproximando para o fim de março e ainda tem novas destinações sendo colocadas dentro desse projeto de orçamento. O que faz parecer que, com esses 750 milhões para o MST e querer reduzir aí o dinheiro destinado ao Bolsa Família, se trata de mais uma medida eleitoreira do governo para tentar aumentar sua popularidade. Jussá, ele está, pelo menos nesses grupos que ele sempre foi fiel a esses grupos, tipo o MST, hoje ele não está sendo bem visto. Então, principalmente, vamos nesses os primeiros 400 milhões, que são destinados à compra de alimentos. Veja bem, essa destinação, e principalmente a Federação da Agricultura, questiona muito isso. Porque se for para comprar produtos da agricultura familiar, ele poderia destinar esse dinheiro para quem? Para escolas, para educação, e essas escolas incentivar essa compra desses produtos da agricultura familiar, que daí sim seria direcionado para a agricultura familiar. O que é que a federação, ou principalmente a Tereza Cristina, opina em cima disso? Ela acha que esse dinheiro vai ser direto para o MST, e o MST, numa forma e numa opinião mais rude, assim, o MST ele provoca essas invasões. Eles ficam principalmente à beira da estrada com essas pessoas ali instaladas, e essas pessoas ali instaladas, elas não podem, ou elas não têm renda, e elas precisam de alimentos, elas precisam de, vamos dizer, quando eles vão fazer uma invasão, eles precisam de um transporte, eles precisam desses recursos para se fazer essas invasões. Então, principalmente a Tereza Cristina, ela fala que esse dinheiro serão destinados, entre aspas, até pelo mal. Irão justamente prejudicar os próprios agricultores ou
Nós vimos aí no programa de ontem, que você citou, uma invasão de uma família no Nordeste que há anos estava, uma fazenda super produtiva, com em torno de 600 hectares, tem 500 cabeças de gado, tem pés de café, tem então, uma fazenda produtiva. E eles invadem e dizem que essas fazendas não são produtivas. Então, este é um dos grandes gargalos que essa indicação não está sendo feita. Outra, eles falam que teria mais 350 milhões para o fundo de terras e da reforma agrária. Isso seria o quê? Na minha opinião, seria para comprar terras ou algo assim. Mas em torno de 350 milhões, você compra muito mal e uma fazenda de 2, 3 mil hectares, que não é o objetivo do, vamos dizer, um dinheiro, um valor para se comprar terras, para se fazer uma reforma agrária. Para se fazer uma reforma agrária precisa-se um volume muito mais elevado de valores do que 350 milhões. Viu-se ontem em todos os noticiários, ontem aí, que o cantor, não me lembro o nome do cantor, agora comprou uma fazenda de 275 milhões. Né? O Amado Batista vendeu uma outra fazenda dele de 300 e poucos milhões. Só para exemplificar que não é um dinheiro destinado, não é uma quantia destinada para se fazer uma reforma agrária. Então, isso são dinheiros destinados exclusivamente para esses movimentos, que são os movimentos que, perante o brasileiro mesmo, eles não têm crédito nenhum. E são movimentos que trazem muita desordem, né? Eles acabam entrando e sem ordem, sem pudor nenhum, muitas vezes usando armas e causando terrorismo dentro das propriedades das pessoas que têm as suas escrituras, têm a propriedade sobre o local e muitas vezes viram reféns, que é o exemplo lá do estado do Espírito Santo, que o senhor muito bem citou, da família Betim, inclusive muito bem lembrado, porque agora a gente tem um desdobramento dessa notícia, que é uma família, só te corrigindo, no Espírito Santo. É uma família do Espírito Santo que por anos aí esteve aí à mercê de movimentos como esses e que impediam que eles continuassem trabalhando. Tem uma reviravolta dessa notícia, antes de eu continuar essa informação, a Justiça suspendeu, o processo de desapropriação da fazenda da família Betim. A ação movida pelo INCRA contra produtores rurais capixabas ficará paralisada até uma nova decisão judicial. Por enquanto, uma boa notícia aí para essa família que a gente trouxe as informações ontem aí para o nosso telespectador. Mas agora, voltando ao assunto do MST, eles até tentam, de várias maneiras, mostrar que eles estão, convencer, porque mostrar eles não conseguem, convencer o cidadão brasileiro de que eles são responsáveis por grande parte da produção nacional, que a produção deles não tem defensivos agrícolas, ou como eles preferem chamar. Só que vem uma denúncia, inclusive do deputado federal Ricardo Salles. Ele falou em uma entrevista, e nas palavras dele, ele afirma que, por muitas vezes, a produção do MST, ela acontece, porém ela é vergonhosa, ele disse. Ela é muito pequena, porque o que muitos destes integrantes desse movimento fazem, segundo o Ricardo Salles? O governo, ele destina essa verba para o movimento, que na verdade não é para o movimento, porque o movimento não possui um CNPJ. Se você vai processar, entrar com uma ação ou destinar, não existe uma razão social para o movimento sem terra. Então, eles possuem outras associações, e cooperativas, né, que acabam beneficiando a eles. Bom, essas associações cooperativas, elas acabam captando esse dinheiro do governo federal, segundo o Ricardo Salles, pegam esse dinheiro, vão na Ceasa, compram os produtos a preços menores e aí elas vão vender. E elas afirmam o quê? Saiu da minha terra, isso é minha produção. O que, se for uma verdade, como diz Ricardo Salles, é também uma denúncia muito grande de um método de corrupção. Jossá, isso é inadmissível a gente ficar sabendo ou imaginando um fato desses.
O MST ele também se determina como sendo o defensor de todas essas agriculturas familiares que eles produzem, porém, os assentamentos, a maioria dos assentamentos foram criados sem a ajuda ou a intervenção do MST. Tanto é que você pode citar, nós podemos citar e escrever que, principalmente no Centro-Oeste, ou principalmente no Mato Grosso, teve muitos assentamentos que deram muita viabilidade. Foram criadas cidades, né? A primeira cidade até a ser criada, hoje é um exemplo, que Lucas do Rio Verde foi criado num assentamento. Lucas do Rio Verde no centro, hoje, produção fantástica, né? Temos outros exemplos, bem perto de Lucas do Rio Verde também, as cidades criadas como Itanhangá e Ipiranga do Norte, são cidades criadas de assentamentos. Porém, o MST, que é apoiado e que apoia Lula, dentro dessas cidades, principalmente do Itanhangá, na votação entre Lula e Bolsonaro, 82% votaram Bolsonaro. Então, não quer dizer que essas cidades sejam polos do MST, ou que eles sabem que o MST e que esses órgãos do INCRA, enquanto estão na mão dessas pessoas, elas retêm principalmente a escritura, para que possa sempre esses assentados dependerem do INCRA ou ficarem pedindo bênção para o INCRA. Então, dessa maneira, é que nunca os assentados que deram certo, aqueles que produzem e que querem trazer renda e riqueza para o Brasil, não concordam com o MST. E quando a gente analisa essa discussão, esses argumentos que eles trazem de uso de agrotóxicos, defensivos agrícolas na produção do grande produtor rural, na minha cabeça é uma discussão que ela não faz sentido, porque nós não estamos falando do mesmo produto. Quando a gente está falando de produção de soja, que nós somos o maior produtor de soja, a soja ela não é consumida pela grande massa. São poucas pessoas que fazem o consumo de soja. A soja, na maioria das vezes, ela é usada para o óleo de soja. Eu digo a soja em seu o grão, né? É o óleo de soja ou é o farelo da soja que vai para a alimentação de outras matérias-primas, vai para a alimentação de gado, alimentação de frango, de suíno. Então não tem como a gente competir. Se a gente for competir agricultura familiar por agricultura familiar, pronto, a gente não está falando de uso de defensivos agrícolas, porque na maioria dos exemplos de agricultura familiar não há uso desses defensivos que são agressivos à saúde humana. Agora, você comparar com a soja, que precisa, porque não há necessidade, e tem um outro argumento, inclusive, dado até ontem pela ProSoja, na entrevista feita com Richard Rasmussen, que é biólogo, e que inclusive fica aqui os nossos parabéns para a ProSoja, pela proporção que está trazendo a informação para a grande massa brasileira. A soja, ela acaba sendo usada não somente para o alimento, ela é usada em outras situações, para giz de cera, foi mostrado ontem, foi muito legal, para outras coisas. Então não faz sentido a gente comparar uma coisa com a outra. Exatamente, às vezes é falta de cultura, falta de conhecimento das pessoas ficarem criticando o produtor de soja. A gente às vezes conversa que até tem muita gente que não teve a felicidade de ser um produtor um produtor rural, um produtor de soja, e aí essas pessoas, em virtude da falta de ineficiência deles e da falta de qualidade, eles ficam criticando quem trabalha e produz. Vai tentar ser um produtor de soja que primeiro tem que ficar rezando para que chova, depois tem que rezar para que pare de chover, depois você colocar fortunas, muito dinheiro na terra sem saber se o resultado, sem saber ou sem ter a certeza de que o resultado possa vir. Isso são os heróis. Então não adianta o MST vir e querer todos esses créditos. E muito mais na agricultura familiar, o que se dá? Aqueles povos, principalmente no sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que eles foram colonizados e que essas pessoas, que essas famílias ainda persistem nas pequenas propriedades desses estados. Então eles são pequenos produtores e aí sim eles trabalham
quase sem o agrotóxico, quase sem... Porém, não, e isso sim são agricultura familiar. Porém, não foram criados pelo MST. E essa agricultura familiar, o MST pega o crédito de todas essas pessoas. Porém, não é um crédito destinado deles mesmos. Tá, nos encaminhando para encerrar esse assunto, quais são os tipos de impactos que o senhor vê? Porque com a reforma agrária, o senhor já mencionou um pouco aí, a maior ameaça talvez seria da reforma agrária, porque a gente está incentivando esse movimento que invade propriedades que já são como o nome diz, de propriedade de alguém. Então você tira aquilo que é do João, do José, para ser teu, já se torna uma ilegalidade, e aí acaba... De que maneira que isso pode ser feito? Naquela própria propriedade, invadiu a minha propriedade, aquele pedaço invadido, ele passa a ser o espaço do movimento, ou existe uma possibilidade dele ser realocado, porque existem brechas na lei que trazem, inclusive, depois de um tempo que a pessoa está sobre aquele local, você passa a ter um direito sobre aquilo. Então, quais são os impactos que, na sua visão, esses incentivos podem gerar? Jossan, isso daí, no modus operandi do MST, eles invadem, como mesmo você falou, e eles fazem uma briga, um terrorismo. Eles invadem e querem tomar a propriedade, expulsando os seus proprietários que estavam ali, que transformaram essa terra. Eles expulsando essas pessoas, automaticamente, esse proprietário ele vai na justiça e quer uma reintegração de posse, que seria a volta dele a esse domínio, a essa terra. Porém, a justiça brasileira é muito demorada. E aí se passam anos e anos sem que ninguém produza ali, e também nem o MST, vamos dizer, para a destinação de... vamos um exemplo bem prático. Essa fazenda tem 1.000 hectares. 1.000 hectares eles não vão dar para um assentado só. Então eles vão fazer um projeto para que tenha lá 20, 30, 50 hectares cada um e beneficiar suas 20 ou 40 famílias. Para isso tem que ser feito um desmembramento, tem que ter feito documentação correta, todo um partilhamento dessa fazenda. Então, por que é que eu sempre discuto que deveria existir um entendimento e não ter esse financiamento que a gente fala, esse financiamento do MST para uma invasão? Deveria ter um entendimento. Há muitas pessoas que querem e que aceitam vender propriedades. O INCRA poderia comprar essa propriedade a preço justo, a preço de mercado, e destinar justamente para essas pessoas que queiram ali trabalhar. Agora, da maneira que o MST faz, o que é que eles fazem? Eles invadem uma terra, principalmente a melhor terra que exista, perto da região onde eles estão. Eles matam todos o gado, coisas que tem ali para eles, alegando que são para a alimentação deles, porém eles deixam muitas partes desse próprio gado, deixam abandonados e, vamos dizer, eles estragam muito. Não é que eles precisam disso para sua alimentação, não é uma alimentação ordenada. Então isso faz com que o MST cada vez mais seja rejeitado pela população. Agora, se o próprio governo tiver e fizer e tiver entendimentos com pessoas que queiram e aceitem a vender a sua terra, haverá terra e negócios no Brasil inteiro, tanto para MST como para produtores rurais. E isso é salientado, inclusive, em invasões que aconteceram recentemente no sul da Bahia e também no Espírito Santo, o que nos leva ao nosso segundo assunto de hoje, seu Bianco, que é, inclusive, a discussão deste assunto na Frente Parlamentar da Agropecuária, que debateu na sua reunião, almoço, nessa terça-feira. Toda terça-feira ela acontece, e a FPA colocou em pauta justamente esse problema, como diz o Pedro Lupion, que é o presidente da Frente Parlamentar, que vivemos um problema sério de justiça e segurança pública com as invasões. Bom, a Frente Parlamentar da Agropecuária,
ela se reuniu nessa reunião almoço desta terça-feira para debater, entre outros assuntos, as invasões de terras pelo Brasil, especialmente no sul da Bahia e no Espírito Santo. Parlamentares relataram casos de grupos armados que invadem propriedades, roubam e expulsam moradores de suas terras. Além disso, a bancada discutiu os gargalos de infraestrutura e logística que impactam o desenvolvimento do país, que nós debatemos por aqui, né, seu Bianco? Mas o foco da nossa conversa de hoje gira em torno disso que a gente está discutindo. Bom, segundo o Lupion, aliás, deixa eu trazer uma outra fala aqui, que é do deputado Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, que ele deixa muito claro o que é que está acontecendo lá no Espírito Santo. Ele diz que existe um movimento novo, denominado Movimento de Luta pela Terra, que se soma ao movimento dos trabalhadores sem terra para roubar, atirar e tirar tudo o que é possível, segundo ele. Segundo o parlamentar, olha só essa informação, o governo da Bahia está refém dessas organizações e a polícia não tem condições de garantir a segurança dos produtores rurais. Ou seja, isso demonstra a que ponto que está chegando esse movimento, tirando você de casa, tirando o produtor da sua propriedade de maneira muito criminosa, né? Eles tiram com a força, eles vão com armamento, principalmente foices e facões, e a pessoa que está ali, o fazendeiro que está na sua casa, ele está ali para trabalhar, ele não tem um rifle, uma metralhadora para se defender. E também nem é essa a intenção, e não pode ser também. Violência contra a violência não ajuda ninguém. Só que o que no Brasil que é muito complicado é que a justiça nossa é demorada. Quando eles invadem uma terra, se o juiz logo, ele dá uma reintegração de posse ao proprietário. Porém, esses grupos do MST, eles são grupos armados, e a polícia tem muita dificuldade de ir e de tirar esse pessoal. A reintegração de posse seria o quê? A justiça determinou, tem um mandato judicial, e a polícia vai lá e solicita ao MST, ou a quem é que invadiu, que se retirem de lá. Se eles não se retirarem, a polícia deve retirar a força. Quando acontece isso, que vai sendo retirada a força, às vezes existe uma força excessiva, que aí eu defendo o policial também não pode ser agredido. Muitas dessas pessoas agridem o policial está simplesmente cumprindo sua função de trabalhador, ele está trabalhando para que sejam retirados. E aí a pessoa ataca o policial, se o policial contra-atacar, nossa senhora, existe quase um estardalhaço, né? Muitas notícias. Houve toda essa reação, tudo isso. Então, o que é que acontece? E veja bem, Jussão, o governo do Mato Grosso criou uma lei para que se tivesse invasões de terras aqui, ou quem fosse, essas pessoas que invadindo essa terra seriam cadastradas e elas não poderiam ter nenhum incentivo do governo do estado, nem bolsas, nem nada. Aí o que houve? O Supremo Tribunal Federal achou que essa lei era inconstitucional. E aí cancelou a lei do estado do Mato Grosso, que seria, assim, um direito de você preservar a sua propriedade, um direito de que você tem a escritura, que você é o proprietário. E se simplesmente a pessoa quis invadir sem direito algum, você tem o direito de invadir. Então eu vou lá e vou invadir uma fazenda. Porém, eu seria cadastrado e eu não posso me beneficiar de nenhum desse sistema que o governo tem hoje, tanto federal quanto estadual. Porém, o Supremo Tribunal Federal cancelou essa lei do estado do Mato Grosso. Isso, o Supremo Tribunal Federal disse que era inconstitucional e que o estado do Mato Grosso estaria sobrepondo a lei federal. Até esse ponto a gente não vai discutir isso. E se fosse inconstitucional, também se dá a razão a eles. Porém, a lei é para quê? Para preservar o direito da propriedade
de quem tem a propriedade e que adquiriu legalmente. E daí a gente acaba entrando, inclusive, aliás, ficamos sem saída, já que com a criação de uma lei para você impedir ou pelo menos inibir essas invasões, que acaba se sobrepondo à legislação federal, a gente não tem esse poder e, ao mesmo tempo, também o país ele não consegue garantir a segurança pública numa proporção que consiga garantir a segurança do cidadão de bem, né? Já que a gente está vendo aí crimes sendo realizados e a gente não dá conta de suprir essa necessidade. Inclusive, segundo o deputado Evair Mello do PP do Espírito Santo, para a gente ter um pouco mais de noção do que é que está acontecendo na Bahia, ele falou que a Bahia virou a faixa de Gaza do Brasil. E aí vem o ex-ministro da Cidadania, João Roma, que diz que grupos criminosos exploraram áreas de alto interesse econômico, como o senhor disse, seu Bianco. Segundo ele, há uma manipulação de cidadãos que são transformados em sem terra ou indígenas, enquanto essas áreas são utilizadas pelo crime organizado sem a devida intenção das forças sem a devida intervenção das forças de segurança. É o que a gente tem falado. E ele diz ainda, estamos atingindo um nível de risco muito alto, com a anuência de muitos que deveriam conter a situação. Existem formas de resolver o problema e a FPA atuará para impedir que esse cenário se agrave ainda mais. É o que a gente espera, estamos na torcida, porque não dá para continuar do jeito que está. Jação, veja bem, o governo da Bahia é um governo do PT, e daí ele está hoje sendo tomado conta por esses movimentos. Se o governo federal, vamos dizer, se o STF disse que não, a lei do Mato Grosso sobrepõe a federal, então o governo federal, o Exército, deveria vir e cumprir com a função, fazer cumprir essa lei, essa determinação judicial que houve. Porém, eles estão dessa maneira, e aí deixa-se tomar conta. Você deu a notícia aí também que o que eles fazem muito, esses grupos? Eles vão nas cidades e pegam pessoas que estejam quase sem trabalho e oferecem a eles muitas vantagens, que ele vai ser dono de uma fazenda, que ele vai ser fazendeiro, que o fazendeiro é um cara que simplesmente explorou o Brasil e que ele também tem direito a um modo de convencimento muito fácil. E as pessoas se convencem e vão, e entram, e cada vez mais tem, junto com esses grupos, mais pessoas. E essas pessoas realmente elas não são produtores rurais. Nosso próximo assunto, seu Bianco, é sobre a lei da reciprocidade que avança no Senado. Uma comissão do Senado aprovou o projeto que estabelece padrões para importação. No próximo bloco, a gente volta já. Agrodebate desta quarta-feira está de volta. Obrigado a você que continua conosco. Falamos agora sobre a lei da reciprocidade que está avançando no Senado. Seu Bianco, junte-se comigo aqui mais uma vez para a gente falar sobre esse assunto, já que a Comissão do Meio Ambiente do Senado aprovou nessa terça-feira o substitutivo da senadora Tereza Cristina, que é do PP do Mato Grosso do Sul, ao projeto de lei 2088 de 2023, que trata da reciprocidade. A proposta, que é de autoria do senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, protege a competitividade do Brasil no comércio internacional. E como? Estabelecendo regras para reagir a medidas injustas adotadas por outros países ou blocos econômicos. Isso está muito bem incluso, seu Bianco, naquela moratória da soja que nós já falamos por aqui, que é um tratado entre países que se sobrepõe à legislação. A gente preserva, a gente faz de tudo, porém eles querem cobrar o que eles não fazem. Então, nada mais justo que, como a gente já falou muitas vezes por aqui, que seja cobrado deles da mesma maneira que eles cobram de nós. Acontece que
a senadora precisou fazer algumas alterações para garantir também, até mesmo com palavras dela, que a gente não desse um tiro no pé, então precisou ser muito bem analisado isso, mas vale lembrar para o nosso telespectador que, por enquanto, foi aprovado pela Comissão do Meio Ambiente do Senado, ainda não passou pela votação dos senadores. É a Comissão do Meio Ambiente do Senado que aprovou por enquanto, mas já é um passo, é um avanço considerável, seu Bianco. Jussá, a palavra reciprocidade é a palavra correta. Se nós temos regras para seguir, por que outros países também não devem ter essas próprias regras? Vamos também num entendimento mais amplo. Se você está produzindo alguma coisa dentro do seu país, dentro do Brasil, e que você tem principalmente bastante regras para seguir, talvez outros países não tenham as mesmas regras que o nosso país tem. Vamos dizer, nós temos a lei de escravidão branca. Talvez tenha países que não tenham isso. Nós temos o horário de trabalho, que são 8 horas por dia, com 2 horas de horas extras por dia. Há países que as pessoas trabalham 16 horas por dia. Então, isso existe no custo desses próprios alimentos ou qualquer produto que você vá competir, existe uma maneira que fica muito disparelho. Eles produzem mais a um custo bem menor, os salários menores, tem muitos países que ainda usam o trabalho como sendo muito mais exigido das pessoas, com uma remuneração muito mais baixa. Existem também regras em produtos nossos que são o quê? Temos uma data de vencimento. Vou comprar um produto que tem uma determinada data de vencimento. Porém, tem países que não têm essas exigências. Isso tudo são custos para a indústria, porque a indústria faz um custo. Se dentro de um ano ela não vender aquele produto que vence dentro de um ano, aquilo é 100% de prejuízo daquele produto. Isso tudo são custos. Então, outros países também deverão ter a mesma legislação, se adequar à mesma legislação nossa. E isso faz com que nós tenhamos mais competitividade do que os outros países. É exatamente isso que falou a Tereza Cristina. Ela falou que esse projeto não podia ficar só no âmbito ambiental e por isso foi expandido devido às grandes mudanças que o mundo enfrenta. Ela disse: temos uma guerra comercial posta no mundo e o Brasil precisa de mecanismos para se defender. O projeto foi feito a várias mãos, é um projeto para o Brasil e traz segurança para o país defender seus produtores. Bom, o texto garante que produtos importados atendam a normas semelhantes às exigidas para a produção nacional, evitando, portanto, o desequilíbrio comercial e favorecendo sustentabilidade. Uma das modificações do texto, seu Bianco, é a exigência de que qualquer medida de sanção comercial seja proporcional ao impacto das barreiras ambientais impostas por outros países aos produtos brasileiros. Além disso, o substitutivo determina que as vias diplomáticas, que é algo que a gente sempre fala por aqui, a diplomacia, a boa conversa, né? Determina então, portanto, que as vias diplomáticas sejam esgotadas, ou seja, que a gente use de diplomacia até o fim, antes de qualquer tipo de retaliação comercial, evitando, portanto, desgastes desnecessários nas relações internacionais. O Brasil está dando um belo de um exemplo com essa lei, e eu estou torcendo para a aprovação dela, hein? Isso a gente torce. Eu acho que o governo a gente critica tantas ações erradas que ele faz, portanto, nessa ação ele está 100% correto. Vamos na reciprocidade, vamos ser igual, eles devem ser igual a nós, e nós igual a eles. E não adianta a gente brigar, ser taxativo, a diplomacia, como você falou, sempre é o melhor caminho. Hoje nós vemos, principalmente com Trump, que ele está no fato de taxar todo mundo, meio querendo impor, e só ele pode mandar. Eu acho que está sendo meio um tiro no pé, tanto é que nós comentamos ontem, que eles já estão querendo recuar em diversos pontos, porém,
nele não existe essa palavra recuo. Então, o que ele está fazendo? Está querendo sair pela tangente, mandando seus secretários abrirem mão de alguma coisa. E, igual a gente comentou ontem que México e Canadá, ele já está dizendo que se o México ou o Canadá simplesmente ajudarem a cuidar ou a não incentivar que pessoas dos países deles vão para os Estados Unidos, ele pode não taxar mais tantos os produtos de lá. Ora, aquilo que a gente falou ontem, nenhum país vai querer incentivar você a sair do seu país. Muito bem falado. Bom, acho que a gente pode se encaminhar então para o nosso próximo assunto, seu Bianco, que fala do Fundo da Amazônia. Caso o nosso telespectador não tenha conhecimento, agora a gente tem, o governo anunciou na semana passada, que o Fundo da Amazônia agora tem um novo doador. Bom, só para a gente entender, o Fundo da Amazônia, ele é um fundo que começou com o Japão, que formalizou a sua primeira doação, né, pro fundo, que desde o início do atual governo, em 2023, 8 países, entre atuais e novos parceiros, anunciaram a intenção de doar o Fundo da Amazônia, que tem inclusive a intenção de garantir, né, o desenvolvimento, para garantir que a gente consiga segurar a Amazônia conservada, e ele é administrado pelo BNDES em coordenação com a MMA e apoia projetos alinhados ao Plano de Ação para Preservação e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. Foi lançado em junho de 2023. Bom, o fundo, na verdade, ele existe há um tempo, já existia, ele foi retomado em janeiro de 2023, porque ele tinha ficado 4 anos sem receber doações. E aí vamos trazer, então, alguns países, aliás, os países que fazem parte aí, que fazem a sua colaboração. A Noruega, ela é o maior doador, ela tem contribuições que já superaram 3 bilhões de reais. A Alemanha vem em segundo lugar, com contribuições em torno de 388 milhões de reais. Os Estados Unidos vem na terceira colocação, com 291 milhões de reais. O Reino Unido em quarto lugar, com 284 milhões. A Dinamarca com 127 milhões. A Suíça com 28 milhões. O Japão com 15 milhões. A Petrobras está nessa lista, representando o Brasil com 17 milhões. E chega a Irlanda agora, com 91 milhões, que ela vai aí para cima nessa lista, ela vai ficar em sexto lugar aí no número de doações. Ou seja, eu acho essa uma atitude louvável, né? Ao invés da gente ficar criticando, colabore para que a gente... E isso tem muito a ver com o que a gente estava falando, com a moratória da soja, países que cobram de nós para que nós sejamos exemplo, então que contribuem dessa maneira, ou com o mercado de carbono, que a gente já discutiu por aqui também. Jussão, o dinheiro ele pode ser até bem-vindo, porém, quando essa destinação do dinheiro vai para alguns órgãos, que esses órgãos são órgãos políticos, eles fazem com que elos desses órgãos, dessas associações ou dessas entidades, se tornem muito, muito políticos. Por exemplo, você citou agora há pouco que por 4 anos ficou parado o recebimento para esses fundos. Por que ficou parado? O governo Bolsonaro não concordava com esses recursos, que esses recursos vêm para esse fundo, e esse fundo quem é que controla esses fundos? Geralmente ONGs, e essas ONGs elas são muito políticas. Então, na realidade, elas não estariam defendendo. Eu vou aproveitar que o seu Bianco saiu e eu já vou começando a falar. Traz ele de volta aqui para mim, que eu vi que ele voltou ali. Seu Bianco, eu vou deixar o senhor continuar, mas eu vou complementar a informação que eu tenho aqui, que está no site do BNDES, tá? O Fundo Amazônia foi criado, então, portanto, em 2008, já apoiou 107 projetos em um investimento total de 1 bilhão e 800 milhões.
aí que vem, ó, as ações apoiadas já beneficiaram aproximadamente 241 pessoas com atividades produtivas sustentáveis, além de, acho que está aqui o problema para o Bolsonaro, 101 terras indígenas na Amazônia e 196 unidades de conservação. Certo, mas essas terras indígenas, de repente, essas ONGs, o que é que elas fazem? Elas querem mais e mais expandir mais terras. Então, de repente, a função principal das ONGs é que não está bem determinada, certo? E elas, com esses recursos, de repente, elas prejudicam o próprio brasileiro e o próprio Brasil e os próprios produtores rurais. O que é que precisa saber é que essas ONGs devem ter aquilo que se falou hoje no programa inteiro, reciprocidade. O que é que nós vamos fazer aqui no Brasil? Bom, vamos criar uma reserva indígena, beleza. O país que mandou o dinheiro para nós, eles têm proporcionalmente a mesma quantia de índios conosco? Não, eles não têm. Mas então não adianta nós querer ampliar simplesmente. Não que a gente seja contra os índios, mas nós já debatemos aqui, já contamos que os índios, o que os índios querem mais é mais qualidade de vida e não expansão de terras. E esses recursos, quando eles vêm e são mal destinados, eles trabalham contra o próprio produtor. Vai vir uma estrada de ferro em determinado local. Essas ONGs trabalham para que seja contra, para que não saia a licença ambiental, porque vai prejudicar uma determinada gleba de índios ou porque vai determinar. Então, essa função dessas ONGs é que está completamente errada. Se a estrada de ferro irá beneficiar produtores brasileiros, todas as entidades, não quer dizer que não possa passar em um determinado local que as ONGs não querem. Deixa passar, cobra-se um estilo ou um tipo de pedágio para isso, mas não deixe que o desenvolvimento vá para todas as camadas da sociedade. Então, de repente, esses valores eles são distorcidos e não são muito bem empenhados para que sejam, para que toda uma comunidade seja beneficiada. E a intenção desses países que mandam alguns recursos para principalmente para as ONGs, eu falo nas ONGs, principalmente para as ONGs, são para que consiga travar o desenvolvimento do agronegócio do Brasil. A intenção é boa, né? Mas na hora que chega aqui, aí desvia. Erro brasileiro aí, hein? Precisamos assumir, então, o erro é do próprio brasileiro. É isso ou são ONGs, na sua opinião, de outros lugares? São ONGs que são administradas por brasileiros, porém com regras citadas por outros países. Eles seguem regras, uma ONG, numa teoria mais justa, são empresas, e quem é o diretor, quem manda no dinheiro é outro país, e quem manda as regras para essa ONG são outros países, e geralmente, quando são essas regras, são para prejudicar principalmente o agronegócio. Para quê? Para que não haja concorrência com eles. A Irlanda, vamos lá na Irlanda, porque a Irlanda era um país super pobre, o mais pobre da Europa, né, até o ano 2000. Do ano 2000 para cá, eles entraram muito forte com software, né? E eles, vamos dizer, hoje eles são um país com um dos maiores IDH, uma renda per capita altíssima. Eles são um país muito desenvolvido. Porém, eles exportam alguns produtos que são, principalmente na Irlanda, gosta-se muito de cerveja e de chopp. E eles produzem muito esses produtos que se faz chopp e cerveja, que é lúpulo, cevada, essas coisas. E eles têm uma produção excessiva disso. Então, eles gostariam de exportar isso. Talvez, será que eles não veem que o Brasil possa ser um país competitivo com esses produtos deles? Né? Então, aí que está, que de repente eles dão um valor, principalmente pensando em prejudicar o nosso país em setores que possa concorrer com eles.
Mas querendo ou não, a gente tem números bons para serem apresentados lá fora, segundo dados que estão aqui no site da Agência Brasil, que é a agência do governo. Entre agosto de 2023 e julho de 2024, a taxa oficial de desmatamento na Amazônia diminuiu em 30,63% em comparação com o período anterior, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A redução no período seguinte foi maior e superou 45% em relação a 2022. Isso mostra o apoio da Irlanda, inclusive, é importante porque mostra o reconhecimento dos bons resultados alcançados pelo Brasil no combate ao desmatamento. Vamos fazer mais um break, o nosso último de hoje, daqui a pouco a gente volta. De volta com o Agrodebate desta quarta-feira. Obrigado a você que continua conosco. Continuamos a falar sobre este assunto da Irlanda e o Fundo Amazônia, que agora são um total de 8 países contribuindo. Seu Bianco, para a gente poder encerrar esse assunto, nos encaminhando para finalizar, por mais que a gente, no bloco anterior, o senhor chegou até a fazer uma crítica, porque esse dinheiro chega até nós, mas e aí, a exemplo de ONGs e etc., o dinheiro seria mal destinado ou desviado, enfim. Segundo o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, o aumento do grupo de doadores é um reconhecimento internacional ao empenho brasileiro na promoção do desenvolvimento sustentável. Será que a gente corre riscos também de perder esse financiamento de alguma maneira? Porque isso garante também uma boa visão para o Brasil lá para fora. E lembrando que esse ano tem COP30. Jossan, eu acho que toda notícia como que nós tenhamos menos desmatamento, sempre beneficia o Brasil, principalmente lá fora. Então nós achamos assim que o governo brasileiro está, de repente, fazendo sua parte e vendendo bem o Brasil nessas partes de ambiental. Porém, ele não pode só prejudicar o produtor brasileiro. A lei da reciprocidade, como a gente fala, nós deixamos de desmatar, você deu o percentual aí, ou foi menor o percentual. O que é que outros países fizeram também, igualmente a nós? Eles não têm florestas para o próprio desmate. Mas vamos lá, eles produzem mais automóveis, esses automóveis são o que poluem o mundo. Então, o que é que eles fizeram para emitir menos gases poluentes? Eles tiveram sucesso, eles regrediram nessa poluição mundial. Nós regredimos, entre aspas, nessa poluição em virtude do menos desmatamento e menos problema com o gás ruim. Mas e eles, o que fizeram? Qual o resultado deles? Aí que entra a palavra reciprocidade, que é aquilo que você comentou, que nós queremos que eles também façam aquela educação de casa que nós estamos fazendo. Muito bem falado. E a gente sempre traz por aqui, junto à Daiane, o senhor também trazendo informações que, por mais que a gente está fazendo a nossa parte, eles criticam, mas quem gera mais poluição são justamente as indústrias, e o Brasil é um país em desenvolvimento ou subdesenvolvido, como é o termo oficial, para a situação econômica em que a gente se encontra. Então as indústrias estão todas lá e os maiores poluentes são as indústrias. Não é justo cobrar de nós, sendo que a gente está aí, inclusive, como maiores produtores mundiais, aí, entre os maiores, disputando aí com o nosso maior concorrente, os Estados Unidos. As nossas plantações, elas sequestram o gás carbônico, que é prejudicial enfim, ao efeito estufa, efeito estufa. Então, não é justo, mas é isso, seu Bianco? Vamos encerrando por aqui. Quiser finalizar?
É isso, Jussan. Esperamos que os outros países tenham e levem nosso Brasil como exemplo também, não só que nos critiquem. Te agradeço pela oportunidade, boa noite a você, boa noite a todos que nos assistiram aí. Eu que agradeço pela contribuição. Amanhã estamos de volta. Obrigado pela sua participação. Você, meu amigo telespectador, obrigado por hoje. Amanhã, quinta-feira, estamos de volta com mais debate, muitas informações. Estamos por dentro de tudo. Até amanhã.